Bom dia, com muita alegria, ainda mais com uma música linda. Jesus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos para mais um dia de tratamento. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Enquanto a tia Rê falava, eu estava olhando as carinhas aqui, a gente fica vendo, né? E eu falando, obrigada, Papai do Céu, por a gente estar aqui nesse momento, né? Os que estão em casa também, por estarmos conectados, por essa escolha que a gente faz. Um bom dia para nós, cheio de bênçãos. Bom dia, turminha! Bom dia! Oh, belezura, muito bom. Duas questões. Primeiro, só lembrando que às vezes nós nos distraímos um pouquinho. O trabalho do Dr. Bittencourt começa quando nós chegamos aqui. Antes mesmo de fazermos a oração com Fausto, da belezura da música, o Dr. Bittencourt já está nos cuidando e o trabalho vai se complementando, o atendimento vai se complementando e terminamos com o passe. Então, a nossa presença aqui, desde o início, ela é muito importante, por favor. Nós sabemos que tem dias que nós nos atrasamos. É natural, acontece, mas estarmos aqui no horário é muito importante. E dizendo para este movimento bonito da confraternização, nós, desculpe-nos, por favor, ainda que nós não possamos assumir uma cesta básica, nós sempre podemos ajudar. Não nos percamos, por favor, nos desculpismos que são naturais. No nosso coração ainda muito mais ligado a nós mesmos. Se nós não pudermos assumir uma cesta básica, nós podemos trazer um pacote de arroz, nós podemos trazer um pacote de feijão, nós podemos trazer o óleo. Porque é muito importante que nós colaboremos para que nós saiamos de nós um pouquinho. Por favor, é muito importante isso. Sabe, turminha, a equipe espiritual, ela tem uns segredinhos. E, de uma forma ou de outra, a assistência chega. Mas é muito grandioso para nós, como espíritos eternos, que esta assistência chegue por nosso intermédio. Não importa o tamanho, importa que nós contribuamos. Por favor, nós ficamos imaginando... Você quer falar hoje, Fausto? Só um minuto. Nós ficamos imaginando a equipe espiritual nos acompanhando e nos tocando quando nós vamos ao supermercado para nós comprarmos um arrozinho a mais, um feijão a mais, um óleo a mais e trazermos aqui. Ainda que nós achemos que estamos ajudando o outro, nós estamos ajudando a nós mesmos. Nós nos cristalizamos na nossa figura, colocando-a no centro do movimento da vida. Por favor, não, por favor, não. Nós podemos ajudar. De uma forma ou de outra, nós podemos ajudar. E quando nós ficamos muito felizes, nós podemos até tirar uma selfie com Jesus. Levanta o pacotinho de feijão e diz, Jesus, por favor. Ah, que belezura. Lembremos disso, por favor. Nós pensarmos no outro. Sairmos de nós e pensarmos no outro. Isso é grandioso. E naquilo que nós doarmos, a gente coloque o amor. Porque é o temperinho que não pode faltar. E nós seremos identificados pelo movimento que fazemos. Se nós pensarmos isso, nós vamos
sair deste movimento ainda tão pequenino nosso e irmos na direção do outro. Ontem o Gustavo, é hoje mesmo que você gostaria de falar? Ontem o Gustavo falou do alto amor. Ah, que belezura. Desejar que o outro usufrua de situações confortáveis, como nós usufruímos. E que comece pela mesa, por favor. Isso é maravilhoso. Uma belezura do mais alto nível. Como diz o Fausto, no sábado, é arroz com Salsa. Oh, que delícia. Arroz com salsa. Bom dia, gente. Quando nós começamos aqui, a gente vai ali para fazer a oração. A equipe de passistas, a Aldinha, Dr. Bittencourt sempre deixa uma mensagem para a gente. Aí, enquanto eu estou escutando a mensagem, eu estou assim, quando sou eu que vou falar aqui, eu estou assim, olha, isso eu vou levar para a turminha. Aí, dali a pouquinho eu falo, nossa, isso também, olha, isso é importante, isso eu vou compartilhar com o pessoal. Aí vem a Aldinha aqui, fala uma coisinha, aí vem o Fausto, fala outra coisinha, e eu estou lá, isso é importante. Pergunta, eu chego aqui e já não estou lembrando de nada. Os amigos vão ajudar para que a gente traga aqui o que for preciso. Bom dia de novo para a gente. Bom dia para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão recuperando pós-cirurgia, muita luz. Nós pedimos as bênçãos também para aqueles que estão fazendo aniversário hoje, que recebam muitas bênçãos. E pedimos as bênçãos para nós que decidimos nessa encarnação que vamos despertar. Decidimos ou não decidimos? Que vamos despertar, não mais dormir, não mais aquele sono profundo, aquela inércia, aquela falta de compromisso. Não. Nós decidimos nessa encarnação o que queremos. E quando a gente quer, a gente põe à vontade esse motor a nosso favor. Queremos despertar, queremos nos abrir para algo muito maior. Então, eu pensei em perguntar para a gente aqui. Desculpa. Alguém tem dúvida de que nós somos filhos da luz? Alguém aqui tem dúvida? Todos nós nos achamos filhos da luz? Sentimos, entendemos, compreendemos? Estou vendo as cabecinhas fazendo assim. Então, a próxima pergunta para nós é: por que a gente não vive como filhos da luz? Se a gente já entendeu, se a gente já compreendeu, se a gente sabe que nós somos filhos da luz, por que resistimos tanto? Por que resistimos tanto ao amor? Será que porque fazemos escolhas egocentradas? Será que porque fazemos escolhas desconectadas da mensagem que o Cristo veio trazer para nós? Porque quando conectados, quando vigilantes, a gente anda como filhos da luz. Cada um aqui sabe, tem na sua própria bagagem aquele momentozinho que a gente fala, nossa, e naquele momento eu senti, eu fiz, eu doei de mim. Temos ou não temos? Não, gente. Temos. Temos, todos nós temos. Naquele momento a gente acende a luz. Isso aí, Vinícius. Essa luz que está aqui, porque somos filhos do Pai. Somos filhos da luz. Então, somos herdeiros. Herdeiros da luz. A luz habita em nós. Porque, na maioria das vezes, nós ofertamos a escuridão que insistimos cultivar? Porque somos filhos da luz. Já entendemos que a gente não discute isso. Mas, ao longo do caminho, angariamos sombras. Por conta do egoísmo, por conta de sermos egocentrados, tudo para mim, venha a mim tudo, vosso reino nada.
Então são escolhas. E vivemos um momento tão especial na Terra. A gente pode dizer, todos os momentos são especiais, são. Mas vivemos um momento muito especial de abertura, de claridade. As coisas estão chegando para a gente muito rapidamente. Mas podemos acreditar no poder de escolha que cada um de nós, que todos temos. Estou me lembrando de uma fala do Dr. Bittencourt ali, ou é ele falando aqui através de mim? A vida é grandiosa e ela nos pede contribuição. Que a nossa contribuição seja de afeto, de amor, de ternura. Quantas vezes a nossa contribuição está bem distante disso tudo? Será que aí é uma contribuição? Será que estamos contribuindo? Quando a gente vem a essa casa, quando nós estudamos, a gente entende que nós estamos passando por um período de transição para atingirmos a regeneração. Qual a nossa contribuição enquanto filhos da luz que somos? Qual a nossa contribuição? Tem aquela frase que também conhecemos que diz: segue Jesus, o que fazeis de especial? Então hoje aqui a gente vai tentar entender que enquanto filhos da luz, o quanto de esforço nós estamos fazendo. Eu quero que a gente preste bem atenção nessa tônica. Porque sim, todos sabemos as dificuldades, estamos muito mais perto do primitivismo. Mesmo filhos da luz, a gente insiste em ficar bem mais perto do primitivismo do que já avançarmos. A questão hoje seja o esforço eu estou fazendo para mudar as questões que eu vejo em mim. Se sou impaciente, se sou maledicente, várias questões que entendemos, o que eu estou fazendo para mudar isso? Porque a gente acha até uma virtude quando diz, nossa, eu sou tão impaciente, gente, ai. E aí? E o que nós estamos fazendo com isso? Ai, quando eu vejo, eu já falei aquele negócio, não era para falar, mas quando eu vejo, eu já falei. Quanto de esforço você está colocando para você não fazer isso? Se você já compreendeu que isso não coaduna com a mensagem do mestre, o que nós estamos fazendo para mudar isso? No pequeno, ali, que não é pequeno, é enorme. No pequeno, que é grande, ali no cadinho da nossa casa, com os nossos queridos. O que nós estamos fazendo para mudar nossas más tendências? Para verdadeiramente ocuparmos esse título ali, que é nosso, nós não estamos pegando emprestado, é nosso, filhos da luz. O que podemos fazer para honrar esse título de filhos da luz? O que estamos fazendo? Estamos silenciando mais? Estamos compreendendo mais? Ou não? Somos ainda os donos da verdade, queremos ainda do nosso jeito. É o nosso desafio. É o nosso desafio. Tem um psicólogo transpessoal que diz que o desafio do século XXI é a junção do intelecto com o coração. Muitas coisas já sabemos, mas poucas coisas praticamos. De bem, no bem. Então, Paulo escreve aos Efésios. Gente, tem lugar aqui, ó, se vocês quiserem, sentando, por favor. Então, Paulo escreve aos Efésios e ele diz, no versículo 8, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Depois, quem quiser, pega lá a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Antes da chegada do Cristo na terra,
nós, centelhas divinas, porque todos somos essas centelhas divinas, somos herdeiros do Pai, somos filhos da luz, andávamos meio que, ainda que com o poder da centelha, ainda meio que desgovernados, por conta de voltarmos somente o olhar para nós. Vocês lembram de uma passagem que teve por muito tempo, que trazia um videozinho, que eram as pessoas tentando se alimentar? Havia um pote de alimento no meio e as pessoas estavam sentadas em círculo. Aí uma pessoa pegava, e o garfo, a colher, na verdade a colher era muito grande. Então, eu pegava a minha colher e eu tentava pegar o alimento e voltar para a minha boca. E caía, derrubava, trombava na colher do outro que também estava tentando. Éramos nós, ainda que centelhas divinas, éramos nós antes do advento do Cristo. E aí o Cristo vem à Terra. A luz se fez na Terra. E aí a proposta para nós, clara, diáfana na nossa frente, é que a gente compreenda que se eu pegar essa grande colher e colocar o alimento e servir ao outro, e o outro também vai fazer isso comigo, estaremos todos alimentados numa campanha de fraternidade e de solidariedade. Então, pós-advento do Cristo na Terra, a luz que se fez aqui, nós temos inúmeras condições de ascendermos ainda mais e melhor. Mas, como já lemos na doutrina espírita, temos lá no Livro dos Espíritos, quão poucos esforços fazemos. Por isso que a nossa proposta hoje aqui é que a gente se pergunte: quanto de esforço eu estou fazendo para realmente carregar com honra o título de sermos filhos da luz? Quanto de esforço eu estou fazendo para eu me melhorar, para eu me cuidar, para eu aprender a me amar, a me respeitar e, naturalmente, a amar e respeitar e honrar todos aqueles que cruzarem a minha jornada. Seja pertinho, seja um pouco mais distante, seja na televisão, seja em outro país. Somos todos filhos da luz. Alguns desconectados ainda mais. Nós, talvez, na proposta de conectarmos. Mas isso não nos dá o direito de julgarmos aqueles que a gente entende que está desconectado. Pelo contrário, enquanto filhos da luz, vibremos. Vibremos pelo nosso Brasil, pelo que ele está vivendo agora. Vivemos pelo nosso planeta, por tudo que nós estamos vivendo agora. Por onde formos, que a gente vá com o coraçãozinho carregado desse sentimento de que ontem era eu tão desconectado, hoje sou eu a vibrar por aqueles que ainda insistem em caminhar atrás do próprio rabo, né? Como aquele cachorrinho que vai caminhando atrás do próprio rabo, que não caminha, né? Anda em círculos. Então, andai como os filhos da luz. Quanto de esforço nós estamos fazendo para que isso se dê? Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Nós sabemos que a boca fala do que está cheio o coração. Nós nos colocamos no mundo com aquilo que vive em nós. Num primeiro momento, a gente pode tentar usar máscaras, mas elas vão cair. Elas vão cair e vão dizer quem somos. Quando elas caem, elas nos revelam. Não tem aquela frase que diz, aquele dito que fala, podeis enganar a todos algumas vezes, podeis enganar alguns todas as vezes, mas não podeis enganar todos todo o tempo. Então, em algum momento,
nós nos revelaremos. E é isso, é o que nos habita. Informações vivas da zona mental de que procedemos. A boa notícia é que sempre podemos nos melhorar. Vai depender dos nossos esforços para que isso aconteça. Vai depender da nossa verdade conosco mesmo, em nos perguntar todos os dias: hoje, o que eu quero melhorar em mim? Hoje, o que eu quero colocar atenção em mim para que eu possa, então, iniciar o processo de cura? Porque ainda estamos esperando alguém que venha nos curar. E, na verdade, esse alguém de poder está conosco, é em nós. Mas o trabalho precisa ser de cada um. Por favor, Vinícius. Ah, agora não tem. Sabem e vibram por nós todo o tempo. Esse que você queria? A turminha lá de cima vibra por nós todo o tempo, nos incentivando, nos insuflando, mas muitas vezes estamos tão perdidos nas nossas próprias questões que a gente não escuta. Ou escutar traz responsabilidade, porque é a mudança que precisamos fazer, né? Pode ir, Theo. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Andamos inquietos? Andamos inquietos, gente? Ah, mas são tantas informações, Soraya, toda hora chegam coisas de todos os lados. Sim, pedimos para nascer nessa era. Vocês acreditam que nós pedimos para nascer? Nesse momento do planeta, a gente pediu, a gente implorou para nascer. Aí chega aqui, a gente fica arrumando desculpas, como a Aldinha falou. A gente arruma um monte de desculpa. Ah, mas são muitas informações. Nossa, eu tenho taquicardia. Nossa, eu fico... Quanto mais conectados, quanto mais no sentimento de que somos filhos do Pai, quanto mais fé, menos inquietude. Menos a inquietude vai nos habitar. Então, quando nós estivermos muito inquietos, eu não estou falando só daquela perninha que fica assim, não, sabe, gente? Não estou falando só dela, não. Estou falando do que mora dentro, porque muitas vezes a perninha não está balançando, mas aqui dentro está... Então, quando nós nos sentimos assim, é bom que a gente se pergunte: o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo dessa forma? É bom que a gente dê umas boas respiradas, profundamente, para dar uma oxigenada no cérebro. E que a gente diga para a gente mesmo: aqui tem, ó, senhora, aqui tem. Ângela, ajuda ela, por favor. Então, é bom que a gente olhe para a gente e pergunte: por que eu estou me sentindo tão inquieta? Por que eu estou me sentindo tão insatisfeita, tão incomodada? Por que eu estou assim hoje? Ah, tá, eu acho que foi aquela situação que desencadeou. Ou, eu não consigo saber. Enfim, como for, que eu me proponha ao trabalho de me aquietar, de lembrar quem sou, herdeira do Pai, e que dessa forma inquieta, nós vamos ver aqui, eu só vou levar isso para onde eu for. Eu vou contaminar as pessoas com aquilo que habita em mim. E, de novo, vamos lembrar do Dr. Bittencourt. A vida é grandiosa e nos pede contribuição. Como eu estou contribuindo? Levando essa coisa que eu não dou muito conta? Então, a coisa começa a borbulhar aqui, uma batata quente. O que eu faço? Para aqueles que estão em casa, para aqueles no meu trabalho, porque eu não dou conta de lidar com a minha questão. Isso chama-se autorresponsabilidade.
Eu sou responsável pelo que está aqui. Então, eu vou trabalhar no que está aqui para poder melhor servir aquele que passou por aqui para nos ensinar o que é o amor. Então, a gente contamina as pessoas com o nosso manto de aflição, de pouca fé, de pouco equilíbrio. Mas por que não nos esforçamos para trabalhar em nós o que precisamos e podemos trabalhar? Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Então, aqui a gente vê 2 pontos. A tristeza que podemos sentir a tristeza nesse planeta. Afinal de contas, ainda não fizemos muitos esforços para angariarmos outro lugar, ou outro lugar em nós, onde a gente não precisa mais ter esses sentimentos. A tristeza faz parte desse planeta. Mas prestem atenção, eu vivo as questões, não posso deixar as questões me viverem. Então, um ponto é que sim, em algumas coisas eu vou me entristecer, algumas coisas eu vou ficar um pouco recolhida, avaliando. Mas hoje, no mundo em que nós vivemos, parece que não se pode mais viver tristeza. É como se viver tristeza fosse um fracasso. A pessoa que está ali sentindo, vivenciando aquele momento. Então, sou a favor da medicação, sim, nos casos em que nós precisamos. Sou a favor daquela medicação que vem contribuir, porque se naquele momento eu não estou produzindo dopamina, serotonina, a medicação vai me auxiliar. Mas o que eu quero trazer aqui é que há uma banalização da medicação quando eu não posso sentir nenhum tipo de tristeza. Então a pessoa chega e fala, fui ao psiquiatra, fui tomar um remédio, vou tomar porque eu e meu namorado brigamos. Não estou querendo diminuir a dor de ninguém, cada um sabe o que está passando. Mas, gente, por favor, se eu e meu namorado rompemos, se eu perdi meu emprego, eu vou estar feliz, eu tenho que estar feliz, ou eu posso sim entrar para um processo, de novo, não deixando o processo de tristeza me ter. Então, eu entro para um processo de medicação e me alieno de mim mesma. Não! Tem um ponto que sim, eu vou crescer com aquilo que está me chegando, ainda que seja tristeza. Mas tem um outro ponto, que é o lado de cá, onde na tristeza eu me vitimizo, eu tenho pena de mim mesma, e eu vou espalhando esse nevoeiro de desânimo para onde eu for. Porque eu tenho pena de mim, e eu carrego isso como uma nuvenzinha mesmo, de novo, a contaminar as pessoas do entorno. Muita responsabilidade nossa. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9, está ali anotadinho, não sei o Evangelho não, tá, gente? Está ali anotadinho. Onde diz para a gente, um espírito protetor diz para a gente, a cólera, muitas vezes, a base do que está na cólera, eu vou ler na íntegra, fala de uma demência passageira, sabe aqueles ataques que nós temos de fúria, de impaciência? O Espírito Protetor fala para nós, procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelha aos brutos, e encontrarás quase sempre por base o orgulho ferido. Quando nós estivermos ali nos nossos ataques, achaques, falta de impaciência, falta de caridade, falta de cuidado, que a gente se lembre do que esse irmão veio trazer. Nos momentos de cólera, essa nossa insanidade, demência passageira. Gente, se tivéssemos uma filmadora a nos filmar nesses momentos, como é que será que nós nos sentiríamos? Com os nossos ataques de demência passageira, cólera, possivelmente envergonhados, profundamente envergonhados.
Então, e cultivamos muitas vezes, porque somos donos da verdade, o outro é que está errado. Qualquer coisa que saia fora do que eu não acho que deve ser, o outro está errado. E eu fico muito irritada. Aí tem aquelas pessoas, gente, cada caso é um caso, por favor, estou me lembrando aqui. Uma pessoa uma vez chegou para mim e falou: nossa, porque eu tenho uma sinusite que não cura. Já tentei de tudo, mas a sinusite não cura. E a sinusite, nós sabemos que os seios da face, eles inflamam. E aí essa mesma pessoa, passado um tempo, chegou para mim e falou assim, fui numa pessoa que me perguntou assim, fui no médico e o médico me perguntou assim, ele falando, essa sinusite não cura, já tentei de tudo, já estou desacreditado. E aí o médico falou para ele assim, você é uma pessoa que se inflama muito? Que se encoleriza muito? Aí ele falou, às vezes. Ele falou, pois é, mas esse às vezes está fazendo com que você inflame. E aqui está respondendo diretamente. Comece a trabalhar essas questões em você e verá que os seios da face não vão mais inflamar. Eu falei, que médico é esse? Quero o telefone dele, que é bom de guardar, né? Telefone de bons médicos. É ou não é, gente? Nós nos inflamamos e depois a gente acha ruim do que o corpo dá notícia para a gente. Muito cuidado com os nossos momentos de demência. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Quanto mais endurecido meu coração, mais desconfiada eu sou de tudo e de todos, mais eu levo isso para onde eu for. Quanto mais dura comigo, quanto mais dura com o outro. Portadores de interesses mesquinhos ensombram o caminho. De novo, as pessoas egocentradas, mesquinhas, aquele pequeno, aquele que é para mim. De novo, nosso reino, como a gente falou? Para mim tudo, vosso reino nada, né? Então, lá vamos nós, com as nossas questões não trabalhadas, espargindo pelo caminho. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas, como que se improvisam grandes males e grandes crimes. Gente, será que já temos consciência da responsabilidade, do que podemos causar no outro, quando levamos más notícias, fake news, maledicências? Sabe aquela história de que quando eu falo de fulano, na verdade eu estou falando de mim? Muito mais de mim do que do fulano? Porque se eu falo bem do fulano, eu estou falando muito mais de mim do que do fulano. Se eu falo mal do fulano, eu estou falando muito mais de mim do que do fulano. Então, muito cuidado com a calúnia, com a maledicência. São venenos palpáveis quase que na vida do outro. Se não podemos falar algo bom. Quantas vezes a gente escuta aqui? Aldinha traz, o Fausto traz, os palestrantes. Quantas vezes a gente escuta? Se não podemos falar algo de bom, água na boca, como o Chico nos ensinou. Silenciemos, porque o que a gente levar, nós seremos responsáveis. Os cristãos, todavia, são os filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável. É uniforme, não varia, inalterável. Insofismável, a verdade se evidencia, não se deturpa a verdade. Então, essa é a missão da luz, ela é no planeta. E nós, como os cristãos, somos luz, somos ternura, somos cuidado, somos respeito à condição do outro. Beneficia a todos sem distinção. Não pergunta o porquê, não pergunta a religião, não pergunta o que você fez com o que eu te dei ontem. O pezinho, ó. Beneficia. Faça a sua parte. Tchahê trouxe aqui oportunidades para nós. Façamos a nossa parte. Façamos essa entrega com o coração, como a Aldinha falou,
Nossos amigos estão vendo a gente lá no supermercado comprar as coisinhas para doar. Beneficia com o coração. Não formula exigências para dar. O cristão não formula exigência e muitas vezes nós formulamos. Muitas vezes nós queremos ajudar, mas queremos que seja do nosso jeitinho. E o tempo lá vai indo, né, Lícia? Aquele relógio está errado, tá? Não é possível. Nós temos aqui no Elos de Luz, psicografia da Alda Maria, são espíritos diversos. Nós temos aqui Irmã Dulce, Tempo de Luz. E ela traz para a gente: amados irmãos, companheiros de jornada, a fraternidade e a solidariedade são realidades, mas nem sempre foi assim. Pois nos tempos anteriores à chegada de Jesus à Terra, a maioria dos homens não conhecia a caridade, o amor. Com o advento do Cristo, o planeta se renova, floresce, ante o convite desse Mestre Luz, para que todos vivam fraternalmente e, movidos pela compaixão, perdoem, esqueçam as ofensas e piedosamente sejam solidários, movimentando as forças positivas do bem que todos trazem e germem em seu campo íntimo. Todos trazemos as forças do bem em nós. Movimentemos essa força. Nós não estamos falando que a água parada dá dengue? E o amor aqui dentro parado? Movimentemos. E aí, irmã Dulce traz, não formula, aqui nós temos, né? Emmanuel traz para a gente, não formula exigências para dar. E a irmã Dulce diz para a gente: sejam benevolentes, não exigindo do outro posturas e comportamentos que muitos de nós, ainda em visível estado de ociosidade moral, estão longe de viver. Quantas vezes nós queremos exigir do outro aquilo que a gente ainda não faz, que a gente ainda não é? Quantas vezes nós queremos que o outro prove para nós que é possível seguir Jesus Cristo, mas nós não estamos seguindo porque o nosso coração está endurecido? Mas com a desculpa, coração endurecido, mas com a desculpa que eu estou tentando fazer o melhor para o outro. Será? Cadê aquilo que o Dr. Bittencourt nos trouxe hoje? Que a vida é grandiosa e precisa da nossa contribuição terna, cheia de ternura. Então, não formule exigências para dar. As sombras sem alarde. Nós temos também aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, agora me perdi o item, tá, gente? Mas no capítulo 25, buscai e achareis, afasta a sombra sem alarde. Então, está escrito para a gente: encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Encontraremos pedra no nosso caminho, que nos mantenhamos vigilantes, porque os amigos estão conosco e poderão nos ajudar, se assim quisermos. Então, afastemos a sombra sem alarde, sem aquela coisa do grandioso no sentido de, olha o que está acontecendo, gente, vocês viram? Hã? Oi? Não. Esse não é um comportamento de cristão, não mais. Alegria e revelação crescentes. Espalhar alegria por onde fomos. Já tiveram aqui a sensação, imagino que sim, cada um, que a gente chega numa situação que não está muito boa. Até mesmo essa semana eu tive a oportunidade no grupo dos amigos, no grupo da família, e estava acontecendo ali um buchichinho. Daí você entra com um pouquinho de alegria e um pouquinho de uma fala, e a coisa se dissolve. E no final do dia, a coisa está lá assim: beijo, você também, um abraço. Daquilo que poderia ter ficado complicado. Sejamos esses, aqueles que vão modificar aquela estrutura que está caminhando para as sombras. Sejamos esses, porque somos filhos da luz, façamos a mudança. Você é o que você espalha e não o que você junta. Semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Podemos, somos filhos da luz. Podemos muito.
Dentro de nós está a centelha divina. Esforcemo-nos para compartilharmos com os nossos irmãos aquilo que de melhor nós temos. Aquilo que não está muito bom, sejamos vigilantes, atentos para transformarmos, para modificarmos. Esclarece, ensina, ampara, doa de si, irradia. Andai como filhos da luz. E eu trouxe aqui na dinâmica íntima e evolução, pelo espírito do seu Honório Abreu, psicografia de Selma Fernandes. Eu gosto de falar, porque depois as pessoas perguntam qual o livro que era. A gente trouxe aqui, na mensagem 27, edificação íntima. O ser humano que possui filiação divina detém latente em si toda a força do amor. Aonde que mora o amor, gente? Dentro de nós. Mas essa força precisa ser despertada e burilada. Daí a necessidade dessa construção íntima, que irá compartimentar todos os valores que florescerão e darão muitos frutos. Andai como filhos da luz. Mora dentro de nós. Podemos. E podemos muito. Que Jesus nos abençoe.